Pelo menos isso aqui. Oi, oi, oi. Oi, gente, tudo bem? O evento vai continuar agora. Agora a gente tem na presença do professor Luciano Melo Abreu. Eu vou comentar um pouco sobre a sua trajetória. Ele é doutor em física pelo CBPF, com estágio doutoral na Escola Politécnica de Paris, e tem vários pós-doutorados realizados na Universidade de São Paulo, Universidade Complutense de Madrid e Universidade de Valência. Ele é professor titular da Universidade Federal da Bahia. Agora mesmo ele está atuando na área de física de partículas e campos e tem ênfase em teorias de campos efetivas aplicadas à matéria fortemente interagente. Então, bom, o professor vai fazer a sua palestra agora mesmo, chamada Investigando as Propriedades dos Hadrons Exóticos. E, bom, o professor gostaria de, talvez, se você tem alguma pergunta na metade da sua apresentação, você somente tem que levantar a mão e fazer a pergunta. Somente lembrar para vocês que o evento está sendo gravado, então a gente precisa, tipo, se você tiver alguma pergunta, levanta a mão e tem que levar os microfones para vocês, tá? É só isso. Então, bom, obrigado, professor, por aceitar a invitação e, bom, pode começar. Eu acho que a gente pode agradecer ao professor também com isso. Pode começar, professor. Ok, muito obrigado. Bom dia e, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Devo dizer que quando eu era estudante, há séculos atrás, eu também participei desse evento e ele foi marcante na minha formação. Portanto, eu julgo estes tipos de eventos de formação como sendo fundamentais para a nossa trajetória acadêmica. Portanto, desfrutem. Dito isso, então, eu gostaria de falar um pouco para vocês a respeito desta área que eu tenho atuado nestes últimos anos, que é a espectroscopia hadrônica. E a ideia deste seminário, ela é baseada na seguinte proposta. Vamos tentar fazer um brevíssimo sobrevoo a respeito do estado da arte da espectroscopia hadrônica, dos hadrons pesados e, sobretudo, nos hadrons exóticos. Vamos tentar discutir um pouco a respeito das estruturas subjacentes que são propostas para descreverem esses tipos de estados e as abordagens mais promissoras. E vamos tentar, para mostrar a situação dessa área, como ainda estamos, digamos, na busca de um melhor entendimento e de uma ideia mais convincente a respeito da paisagem, vamos estudar um caso específico, que é um estado que é o mais famoso, né, o estado exótico mais famoso, que é o X3872. E depois eu vou tentar mostrar para vocês um brevíssimo sumário de algumas das nossas contribuições recentes no tema. Tudo bem? Também peço perdão por só ter o primeiro slide em português, porque como nós vamos sempre aproveitando slides de uma ou outra apresentação, então, infelizmente, a partir daqui todos os slides são em inglês, mas é claro que a nossa apresentação vai ser aqui em português. Então, peço perdão pela própria fala do Gastão, que disse que era proibido colocar tudo em inglês, mas, enfim, já tomei meu ponto negativo aqui, não é? Vamos lá, pessoal. Então, o nosso ponto de partida, a nossa motivação, vem deste infográfico que nos demonstra os graus de liberdade fundamentais do modelo padrão da física de partículas. Tá? Nós poderíamos aqui discutir horas, meses, fazer vários cursos a respeito deste infográfico, né, na busca de tentar compreendê-lo. Tá? Ele é uma síntese do conhecimento que a humanidade construiu ao longo dos últimos milênios. Portanto, aqui tem muita informação embutida, codificada, mas, obviamente, nós temos aqui o nosso tempo curto e temos um foco. Então, nós vamos aqui tentar compreender alguns aspectos do setor da interação forte do modelo padrão. Tá? E os participantes da interação forte, como o próprio professor Gastão já comentou nesta primeira
sessão da manhã, os participantes da interação forte são os quarks e gluons. Aqui nós vemos 6 tipos de quarks, divididos em 3 famílias, e o mediador da interação forte, que é o gluon, que nasce do princípio da invariância de Gauge, quando, né, fazemos a imposição desse princípio na nossa teoria, que, como nós conhecemos, a teoria fundamental da interação forte é a cromodinâmica quântica. Tá? Mas a questão que nós vamos tentar seguir aqui é a seguinte. Bom, já lá no final da primeira metade do século passado, percebeu-se que as partículas que estavam sendo detectadas, né, ao longo da década de 40, né, no final da década de 40, 50, 60, 70 e por aí vai, essas partículas, elas continham, de alguma forma, indícios de que nós, né, necessitávamos de uma estrutura subjacente para descrevê-las. E, a partir disso, justamente, algumas propostas apareceram, preliminares, por exemplo, o modelo de Sakata, enfim, algumas apareceram, mas a ideia de como nós entendemos, como fazemos um esquema de classificação das partículas, como os nucleons e os mesons, ela ficou bem descrita a partir do chamado modelo de quarks. Eu coloco aqui o modelo de quarks simples, por quê, pessoal? Porque, como nós sabemos, os hadrons, eles têm, na verdade, uma estrutura muito mais complexa do que essa que nós estamos explicitando aqui. Mas, como uma busca, né, como uma tentativa de esquema de classificação dessas partículas, os modelos de quarks simples, eles conseguem dar conta de várias destas propriedades. E, a partir dos trabalhos, sobretudo do Gell-Mann, Zweig, e depois de outros também que ajudaram a compreender melhor esse nosso esquema, nós alcançamos, por exemplo, estes infográficos aqui que sintetizam, por exemplo, os mesons mais leves. Aqui nós temos, por exemplo, quando vocês pegam esta camada aqui, nós temos os mesons mais leves que decorrem da representação do SU3 em um tripleto contendo sabores mais leves, não é? Ou seja, o quark up, down e o strain. Então, aqui nós temos os mesons pi, kaons, eta, enfim. E quando nós adicionamos um outro quark, que é o charme, que aí nós completamos, portanto, as 2 primeiras famílias de quarks, nós conseguimos construir este tipo de polígono, né, tridimensional, digamos assim, que carrega também esse outro número quântico, que é o número de charme. Tá? Então, aqui nós temos, tá certo, esses triângulos contendo os mesons charmosos, tá certo, carregados. E também os nêutrons aqui, né, o D0, D0 bar, enfim. Então, este primeiro infográfico representa os mesons de spin 0. E esse abaixo são os mesons, né? Nesse infográfico aqui abaixo, nós temos os mesons correspondentes, contudo, com spin 1. E, do lado direito, nós vamos ter os baryons, que também podem ser construídos a partir destas representações possíveis do SU4 aqui, na verdade, tá? Já fazendo a extensão com o meson D, com os quarks charme, perdão. Então, aqui nós temos esse primeiro infográfico representando os baryons com spin meio, e o de baixo, essa pirâmide, representa os baryons de spin 3 meios. Tá? E quando vocês consideram, por exemplo, se vocês pensam em no outro quark que pode ser
adicionado para construirmos mais mesons, que é o bóton, tá? Que ele foi, tivemos a evidência indireta dele vista em 1977, tá certo? A partir de 1977. Então, basta vocês evocarem a simetria dos quarks pesados e substituir o quark charm pelo quark bóton, que vocês vão obter estruturas similares a essas, ok? Então, mais uma vez, pessoal, enfatizo, a partir da representação do SU3 ou do SU4 dos multipletos, nós conseguimos, portanto, encontrar esta estrutura de classificação dos átomos, tá? Então, vários desses são, né, bem estabelecidos, com propriedades bem estabelecidas e conseguem ser descritos de certa maneira efetiva, tá, pelos modelos de quarks que tentam, de alguma forma, compreender algumas das propriedades além dessa estrutura de classificação, tá? A questão que nós vamos tentar compreender também é a seguinte. Bom, aqui teria que passar para o próximo slide. É o seguinte: como nós construímos estes estados, tá certo? Nós entendemos que os hadrons, ou seja, esses hadrons convencionais, mesons e baryons, eles são estados ligados de quarks, ou, né, eu posso ter para baryons 3 quarks, ou para mesons, um par quark-antiquark, e eles são entendidos como sendo chamados os quarks, digamos, efetivos, ou os quarks de valência destes estados, tá? E o hadron em si, como o próprio professor Gastão tinha chamado a atenção antes, esses hadrons, eles devem ter, tá certo, uma propriedade bem interessante, que é a seguinte: ora, eu não tenho como ficar experimentalmente quarks livres, tá? Portanto, os quarks eles devem ser confinados nesses hadrons. Então, como é que nós levamos em conta esta propriedade de confinamento? E mais, no modelo original de Gell-Mann, para essa ideia de esquema de classificação, nós tínhamos uma contradição com o princípio de Pauli. Por exemplo, se nós olharmos aqui o caso dos baryons, por exemplo, se vocês pegam o baryon que está neste infográfico aqui, esse, por exemplo, delta mais, é um estado ligado de 3 quarks up. Esse estado, ele tem que ter 3 quarks up com spins para cima. E, portanto, claramente, ele tem que ter uma função de onda, se eu faço uma descrição a mais simples possível, tá? Dada em termos das funções de onda dos espaços internos desse sistema. Aqui, a parte espacial tem que ser simétrica, por essa característica, não é, desse sistema, e a parte de spin também tem que ser simétrica. Portanto, nessa lógica, claramente você tem uma função de onda final simétrica, o que contradiz ao princípio de Pauli. Então, isso foi resolvido a partir das propostas de Greenberg e também de outras contribuições de outros autores, em que se impõe a ideia, não é, a hipótese de que os quarks, na verdade, eles devem ter um grau de liberdade adicional, em que ele foi rotulado como a carga de cor, que seria a carga equivalente à carga elétrica, só que no cenário da interação forte. E esses quarks devem possuir, podem ser de 3 tipos de cor, tá? Por isso aí nós temos então uma simetria de um SU3 de cor, tá? Então, nesse sentido, eu consigo construir uma função de onda com mais um espaço interno, que é aquele associado à cor. E eu consigo a antissimetria da função de onda total deste baryon com
a imposição de que essa função de onda da cor tem que ser antissimétrica. Tá? Então, esse problema fica, de certa forma, razoavelmente resolvido. Então, nesse sentido, se eu penso que eu posso ter 3 tipos de cores para cada quark, eu posso pensar em combinações de quarks e antiquarks. Tá? Aqui, por exemplo, Q elevado a M, Q barra elevado a N, com M sendo maior do que N, para assumir que eu tenho só, tá certo, estados bariônicos. Os estados antibariônicos, naturalmente, você consegue na situação oposta. Tá? Então, se eu tenho 3 tipos de cores, então as combinações possíveis de quarks e antiquarks devem ser dadas em termos de funções de onda associadas a cada respectiva cor e as anticores correspondentes. E aqui eu coloco, tá certo? Porque para cada combinação dessa eu posso ter, tá certo? Estes expoentes aqui, né? Alfa, beta e gama para as cores, rotuladas como vermelha, verde e azul, e as respectivas anticores, tá? Com os respectivos expoentes aqui, alfa barra, beta barra e gama barra. E isso naturalmente nos impõe esta seguinte condição, ou seja, o M, tá certo? Vai ser esse coeficiente, esse expoente aqui do produto de quarks, vai ser alfa mais beta mais gama, e o N, alfa barra mais beta barra mais gama barra. Maravilha. E como nós, então, podemos acomodar a ideia de confinamento de cor? Tá? Ou seja, a ideia de que os hadrons devem ser singletos de cor. Tá? Essa ideia fica expressa através dessas relações aqui, onde nós construímos a ideia de que existe um isospin, né, a projeção do isospin de cor e a hipercarga de cor, impondo que essas quantidades elas devem ser nulas, ou seja, as combinações possíveis de cor e anticor, tá certo? De todas as cores, essas duas relações elas têm que ser zero. Então, naturalmente, dessas duas relações, vocês vão obter a diferença entre M e N, ou seja, esses expoentes aqui, tá? Igual a 3P, onde eu estou assumindo, mais uma vez, que aí eu estou tentando reproduzir baryons. Então, P e N têm que ser então, maiores do que zero. Nesse sentido, pessoal, esta relação ela nos impõe o fato de que eu vou ter, então, para quarks, eu vou ter as combinações possíveis que esta relação engendra são 3 quarks elevado a P e um par quark-antiquark elevado a N. Então, eu posso agora brincar com as possíveis combinações destes dois números, P e N. Por exemplo, se eu tomo P igual a 1 e N igual a 0, eu vou ter o quê? Um estado de 3 quarks. Um singleto, tá certo, contendo singleto de cor de 3 quarks, ou seja, isso vai representar os baryons. Eu posso ter P igual a 0 e N igual a 1. Aí eu vou ter um par quark-antiquark. Essa é a ideia, né, do esquema de classificação para os mesons. Mas eu posso ter outras combinações possíveis. Por exemplo, se eu tomo aqui, ó, P igual a 0 e N igual a 2, eu posso ter 2 pares de quark-antiquark. E aí eu vou ter um dito tetraquark. Eu posso ter P igual a 1, N igual a 1. Eu vou ter, então, 4 quarks e um antiquark, e eu vou ter o que nós chamamos de objetos pentaquarks. Eu posso ter P igual a 2, N igual a 0, eu vou ter um hexaquark, e assim por diante. Eu posso ter várias combinações, tá certo, que nos fornecem objetos que são singletos de cor. Tudo bem? Próximo slide deveria aparecer agora. Então, o que nós chamamos de hadrons convencionais, pessoal, são justamente aqueles hadrons que são classificados como mesons e baryons, tá? Ou seja, estados ligados de 3 quarks ou estados ligados de um par quark-antiquark. E, em geral, nós usamos, digamos, modelos de quarks
um pouco mais sofisticados, para tentar descrever como esses estados são gerados e como são os mecanismos de ligação entre esses quarks para que estes estados ligados sejam formados. Tá? Então, nesse sentido, esses modelos de quarks que eu estou colocando aqui, eles são superiores intelectualmente em relação aos modelos de quarks simples que foram só utilizados para descrever, tá certo, aquele esquema de classificação de quarks. Tá? Então, esses modelos de quarks, eles conseguem, de certa forma, acomodar razoavelmente as características dos mesons e baryons. Tá? Mais uma vez aqui, aquela classificação, aquela ideia que o professor Gastão colocou para a gente, vale, tá certo, gente? Esses são modelos de quarks que eu estou falando aqui, porque esses modelos eles não decorrem diretamente da teoria fundamental, que é a cromodinâmica quântica, tá? Da interação forte. Eles são, na verdade, modelos que se inspiram na teoria fundamental e carregam algumas das simetrias fundamental, mas não são diretamente obtidas dela. Essa também seria uma maneira de nós entendermos o que é um modelo. Tá? Então, a questão é que, quando nós temos a teoria fundamental e tentamos compreender as características, as propriedades dos quarks e os gluons, nós percebemos o seguinte, que a teoria fundamental, ela também não proíbe combinações além de mesons e baryons mais complexas. Nesse sentido, nós podemos até generalizar outras possíveis combinações além dos tetraquarks e pentaquarks. Não é? Aqui eu coloquei explicitamente, né, as representações fundamentais dos quarks em relação aos antitripletos de cor, tá certo? E aqui a representação adjunta que vai nos dar os singletos de cor, tá certo? Então, eu posso ter os tetraquarks, pentaquarks, mas eu posso também ter estados ligados de glue balls, né? Estados ligados de gluons, que são os glue balls que também vão gerar singletos de cor. Tá? Os gluons, diferentemente dos fótons, tá certo? Eles carregam também a carga de cor. Tá? E eles são de 8 tipos, né? Por isso que eu coloco aqui essa representação aqui, tá certo? De esses octopletos aqui, tá certo? Na representação adjunta, tá? E temos também a possibilidade de ter estados ligados, chamados híbridos, que seriam estados ligados de pares de quark e antiquark com gluons. Isso também vai me gerar um singleto de cor. Ou seja, a cromodinâmica quântica não nos proíbe, tá certo? Essas outras possibilidades. Então, uma pergunta do ponto de vista teórico é, se esses estados, tá certo, que são, que eu estou chamando aqui de hadrons não convencionais, eles existem, eles são ótimos objetos também para tentar nos ajudar a entender o mecanismo de confinamento de cor. Contudo, se eles não existem, nós temos que ter um motivo para isso. Porque a teoria fundamental, ela não proíbe essa possibilidade. Então, algo que estaria faltando do nosso arcabouço teórico. Tudo bem? Então, esse é o quadro, digamos assim, do ponto de vista da nossa estrutura teórica. E do ponto de vista experimental, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, até 2003, até o início de 2003, como eu chamei a atenção, esses modelos de quarks mais sofisticados, eles conseguiam descrever de uma maneira razoável o espectro dos hadrons. Em particular, tá certo? Eu estou chamando hadrons aqui dos hadrons convencionais, né? Os mesons e baryons. E aqui eu estou mostrando nesse infográfico, pessoal, o setor do charmônio, que seriam, tá certo? Que seria o setor de estados ligados de um quark charme com um antiquark charme, tudo bem? Então, nesse setor, tá certo? Aqui tem o respectivo valores, né, os respectivos valores de massas dessa nossa escala, tá? Tá em megaelectrovolts.
Então, nós tínhamos a confirmação experimental destes estados aqui, tipo Charmonium, puramente Charmonium, tá certo? Nós conseguimos acomodar, tá certo, dentro dos modelos de quarks generalizados, as propriedades destes quarks desses mesons. E naquele momento, digamos, apesar de algumas tensões específicas, tá, entre as predições dos modelos e os resultados experimentais, tá, digamos que este esquema ele conseguia descrever a contento, pelo menos para a maior parte da comunidade. Tá? Contudo, depois de 2003, nós tivemos uma revolução na espectroscopia hadrônica. Tá? Nós tivemos, com a detecção deste estado X3872, e depois de vários outros, a detecção de vários outros estados, tá certo? Digamos, de fato, uma nova era na espectroscopia hadrônica. Por que estamos chamando essas detecções desses novos estados de nova era? Por quê? Vários desses estados que foram observados, tá certo? E aí vocês olham esses estados em laranja, em roxo, preto, vermelho, azul, todos esses estados, tá certo? Eles teriam que ter, pelo menos, ou um conteúdo quarquiônico mínimo diferente daqueles dos mesons e baryons, ou eles têm, tá certo? Eles apresentavam características, propriedades que não eram descritas pelos modelos de quarks convencionais. Tá? Então, nós tivemos claramente aqui um grande desafio na descrição desses novos estados que foram observados. Por isso, esses estados eles começaram a ser denotados como estados não convencionais ou estados hadrônicos exóticos. Tudo bem? Então, aqui, nós percebemos, por exemplo, que, além dos estados do tipo meson usual, tá certo? Um charmonium puro, né, CC barra, nós tivemos aqui, tá certo? Por exemplo, vários estados que podem ser interpretados com conteúdo mínimo de um par charme-anticharme, QQ barra, né? QQ barra aqui representa um par de quarks leves, tá? Aqui nós temos também alguns estados que podem ser vistos como um CC barra, quark leve e um antiquark estranho. Tivemos aqui um estado também muito interessante, que foi esse daqui, visto em 2023, tá certo? 22, em que ele é visto como um estado que tem um conteúdo quarquiônico que são 2 quarks charmes e 2 quarks leves, enquanto que vocês percebem que os outros estados eles contêm pelo menos um antiquark charme. Esse não, esse contém 2 quarks charme. Então, esse estado também ele é não usual nesse sentido. Tá? Mas outros estados, né, um estado totalmente pesado, né, com 2 pares de quark antiquark charme, tá? E alguns estados que podem ser classificados como pentaquarks. Então, nós tivemos aqui, pessoal, simplesmente, tá certo, o aparecimento, né, a descoberta de vários estados não convencionais. E nós podemos dizer que, desde 2003, nós tivemos cerca de 50 estados não convencionais observados. Tudo bem, podemos ser mais rigorosos e dizer que são estados, são candidatos a estados não convencionais observados, tudo bem? E aqui nesse quadro eu mostro, por exemplo, a evolução da detecção de vários desses estados no LHC, pelas colaborações do LHC. Diga, opa, será? Vamos ver. Eu teria que fazer mas ele tá ligado? Não. Tudo bem, não tem problema, eu passo aqui no meu computador. Tá? Ele é, digamos, intermitente.
Então, só para chamar a atenção de vocês, pessoal, nós temos, tá certo, uma nomenclatura para esses estados. Tá? Historicamente, a nomenclatura utilizada era para, tá certo, a letra X, tá? Com a respectiva massa em MeV, tá? Para assinar os estados neutros, mas com os números quânticos desconhecidos ainda. O Y para as partículas, né, para os estados nêutrons, que são vetores. O Z para os estados carregados, ou seja, aqueles que tinham pelo menos isospin 1, e P para os pentaquarks. Tá? Mas se vocês olham, tá certo, o PDG hoje, né, o Particle Data Group, vocês vão ver que há uma nova nomenclatura para esses estados, tá certo? Um novo esquema, e aqui eu coloco as respectivas correspondências dos novos, né, das novas assinaturas para as antigas, tá? Mas eu vou continuar utilizando aqui, ao longo desse seminário, a nomenclatura histórica, tudo bem? Em termos de X, Y, Z e P. Bom, e aí, claro, vou enfatizar um pouco mais a ideia do porquê que nós chamamos esses estados hadrônicos de estados exóticos. Por quê? Primeiro, as propriedades desses estados, né, várias dessas propriedades, não se ajustam às condições dos modelos de quarks convencionais. Tá? Por exemplo, alguns decaimentos necessitam ser descritos pelo menos por mais de 3 quarks de valência. E as propriedades de produção e decaimento são incompatíveis com a noção de mesons e baryons. Eu dou aqui, pelo menos, alguns exemplos para vocês perceberem essa ideia, tá certo, do porquê que eles são exóticos. Por exemplo, aqui, eu começo com os estados carregados, os Zs. Eles são manifestamente estados tetraquarks. Por quê? Porque eles estão no setor do charmônio, nós vimos ali que as massas elas estão próximas dos estados tipo charmônio, e um charmônio é um estado ligado de quark-antiquark. Esse estado, ele necessariamente tem que ter carga elétrica neutra. E como é que esses estados podem ser carregados? Se estão no setor do charmônio. Então, eles não podem ser classificados como charmônios. Eles têm que ser classificados com conteúdo quarquiônico mínimo tetraquark. Tá certo? Aqui, por exemplo, esse tipo de decaimento que nós percebemos aqui. Tá? Um Z, ele decaindo num J-psi e num pion positivo. Claro que esse estado tem que ser carregado, e por estar no setor do charmônio, ele não pode ser um hadron convencional. Não pode ser um meson convencional. Tá? Portanto, ele tem esse número quântico, né, carga elétrica não convencional. Outro exemplo, esse estado TCS0, 2900, ele tem carga elétrica mais 2, com um charme estranho. Portanto, ele tem que ter um conteúdo quarquiônico mínimo, que seria um charme, um anti-estranho, um up e um anti-down. Ele não pode ser um meson convencional, porque um meson convencional, ele é o quê? Um par quark-antiquark. No máximo, esse estado ele vai ter uma carga elétrica mais 1. Não pode ser, ele não pode adquirir uma carga elétrica mais 2. Então, esse tipo de estado, ele tem números quânticos não convencionais, ele tem uma carga elétrica mais 2 e, portanto, é inequivocamente um hadron exótico. Além disso, nós podemos ter também outros estados que têm números quânticos que podem ser associados a hadrons convencionais, como, por exemplo, mesons, não é? E esses estados, contudo, apresentam propriedades que estão em incompatibilidade com as descrições que são esperadas para mesons ou baryons. Por exemplo, o estado X3872. Se ele fosse um charmônium puro, ele pode ser, porque os números dele, os números quânticos dele, são compatíveis com um estado tipo charmônium, nós esperaríamos que esse tipo de processo aqui, ele fosse altamente supresso. Mas não é o que acontece. Esse tipo de decaimento aqui, ele
é abundante. Portanto, é uma característica exótica para um meson convencional. Tá? Eu vou tratar desse caso aqui de maneira mais detalhada. E do ponto de vista teórico, pessoal, o que é que nós temos na literatura para tentarmos compreender a estrutura subjacente destes estados e os mecanismos de ligação que deixam esses hadrons coesos? Porque, notem bem, essa questão é fundamental para nós entendermos as propriedades desses sistemas. Os observáveis que caracterizam esses sistemas são dependentes, tá certo, de como nós entendemos como eles são compostos e como eles se ligam. Como esses quarks e antiquarks se ligam dentro desses sistemas. Tá? Aqui, por exemplo, eu coloco para vocês algumas das propostas que são aventadas na literatura para tentar compreendê-los. E aqui eu me restringo ao caso dos tetraquarks. Tá? Por exemplo, aqui, uma natural descrição para alguns desses estados é a ideia de moléculas hadrônicas. Qual é essa ideia? A ideia é a seguinte, pessoal. Eu posso tentar compreender alguns desses estados como sendo estados ligados de dois mesons. Tá? E como se daria a interação entre eles? Pela interação forte residual, que significa que os mesons, eles trocariam mesons mais leves. Tudo bem? Ou seja, eu posso ter aqui, sei lá, dois mesons charmosos trocando pions, ou mesons Rho, por exemplo. Este objeto, ele naturalmente tem, por ser feito de um estado ligado de dois mesons, ele tem uma extensão, uma configuração espacial muito mais larga. Tá certo? E isto, naturalmente, vai impactar nas propriedades desse sistema. Uma outra descrição também bastante utilizada pela comunidade é aquela de tetraquark compacto. O que seria isso, pessoal? A ideia de que você tem quarks que interagem, tá certo, diretamente pela interação forte. E um modelo bastante utilizado para esse tipo de situação é a seguinte. Eu penso num par de dois quarks, como nós chamamos, né, de quarks, e um par de dois antiquarks. Ou seja, eu tenho um diquark com um antidiquark interagindo. E como eles não são singletos de cor, eles vão interagir diretamente pela força forte, né, pela interação forte. Né? Seria uma interação forte fundamental, ou seja, troca de gluons. E este sistema, ele, por essa natureza, ele teria uma configuração espacial muito menor, e por esse motivo nós chamamos de tetraquarks compactos. Tudo bem? Outras possibilidades, como eu chamei a atenção, tá certo? Alguns desses estados podem ser interpretados como híbridos, tá certo? Ou seja, um estado ligado de um quark, um antiquark e um gluon de valência, ou um estado ligado, por exemplo, de alguns gluons, ou mesmo alguns desses estados eles podem ser interpretados, pessoal, como sendo efeitos puramente cinemáticos. O que significaria isso? Significaria o seguinte, que os picos nas amplitudes, né, nas distribuições de massa observadas pelos experimentos, estes objetos, né, esses picos poderiam ser descritos simplesmente, tá certo, por efeitos da proximidade do limiar daquele canal, ou do threshold, como nós chamamos. Não é? Então, essa proximidade do threshold do canal geraria, tá certo, um pico que seria interpretado como um estado, mas que, na verdade, não é um estado real. É simplesmente um efeito cinemático. Está claro? Outro efeito cinemático interessante também, que poderia ser as chamadas singularidades triangulares. Eu vou chamar a atenção isso um pouquinho mais na frente. Tá? E temos várias outras propostas na literatura que eu não vou chamar a atenção aqui. Tudo bem? Então, eu queria chamar a atenção, pessoal, enfatizar de que esta composição, ou seja,
essa estrutura subjacente aqui que nós estamos chamando a atenção, por exemplo, moléculas hadrônicas e tetraquarks compactos, elas nos fornecem, em princípio, algumas características que são similares, mas outras que são totalmente diferentes. Ou seja, nos fornecem observáveis físicos bem distintos. Portanto, a maneira em que esses quarks eles estão organizados dentro desse estado é fundamental para nós compreendermos, tá certo, a natureza desses sistemas. Mas o fato que eu quero também chamar a atenção, pessoal, é que não existe até o presente momento do ponto de vista teórico, uma compreensão unificada e convincente acerca de, pelo menos, um setor, ou pelo menos um conjunto destes estados exóticos. Por quê? Porque nós não temos uma abordagem teórica que se adequa, por exemplo, pelo menos digamos, ao setor do charmônio. Todos esses estados que eu mostrei para você no setor do charmônio, será que eles têm algum esquema de organização subjacente? Ainda não sabemos. Tá? Esses mecanismos de ligação, tá certo? Eles não são, digamos, universais. Eles não conseguem descrever a totalidade, ou pelo menos uma boa parte desses estados. Tá? Vários candidatos, pessoal, apresentam diferentes interpretações. Alguns podem ser classificados como moléculas hadrônicas, alguns outros como tetraquarks compactos, outros como efeitos cinemáticos, enfim, ou mesmo uma superposição. Alguns desses estados necessitam de uma interpretação que vai ser uma superposição de todas essas. Ou seja, temos aqui um sério problema, tá? de interpretação que ainda não resolvemos, de uma maneira, digamos, consensual na comunidade. Portanto, precisamos de mais trabalhos, tanto na perspectiva teórica quanto experimental, para tentar distinguir a estrutura interna desses sistemas. Tá? E eu vou mostrar para vocês um caso emblemático, tá? Que demonstra o problema que nós estamos, né, o buraco que nós estamos na tentativa de compreender esses sistemas. Tá? O caso mais famoso, que é o do estado X3872. Esse estado, pessoal, ele foi descoberto, né, ele foi detectado primeiramente pela colaboração Bell, em 2003, ainda sem os números quânticos serem definidos, mas posteriormente, nos anos seguintes, várias outras colaborações detectaram esse estado e conseguiram fornecer a assinatura completa dele. Tá? Ele é um estado axial, com conjugação de carga positiva e paridade G positiva também. E com isospin zero, que significa que ele é um estado neutro. Okay? O que é muito intrigante, pessoal, é que esse estado tem uma massa que é praticamente idêntica à soma das massas dos mesons charmosos D0 e D0 star. Tá? Ou seja, o charmoso, esse meson aqui é o meson charme D0, que é de spin 0, e esse é de spin 1. Tá? Percebam aqui a diferença, tá certo? Entre a massa do estado e a soma das massas desses dois mesons. É da ordem de Kev. Tudo bem, esse valor aqui ele pode ser um pouquinho diferente, porque, dependendo da referência que vocês utilizem, esse valor pode ser da ordem de dezenas de Kev ou de centenas de Kev. Mas, de qualquer jeito, é muito pequena. Ou seja, a energia, se esse estado aqui fosse visto como um estado ligado desses dois mesons, ele teria uma energia de ligação praticamente nula, tá? O que é intrigante isso. Além disso, outra propriedade bem interessante dele é que ele tem uma largura muito pequena, o que não esperaríamos para estados desse tipo. Não fosse um meson convencional. Outras propriedades interessantes, como eu já chamei a atenção, ele tem uma violação de isospin, vamos chamar a atenção
desse fato daqui a pouco, tá certo? E ele também tem uma fração grande, tá certo, de decaimento no canal D star 0, D0, o que também é intrigante, porque como ele está bem próximo desse linear, né, da massa do D0 e D star 0, então você não esperaria que tivesse uma grande fração de decaimento nesse tipo de canal. Então, como nós podemos compreender este estado? Aqui eu vou colocar, tá certo, algumas das possibilidades que nós temos. Por exemplo, os números quânticos desse estado, eles são compatíveis com um estado tipo charmonium puro. É um estado ligado de um charme e um anticharme. Por quê? Olha só, estes números quânticos, tá, que estamos aqui, eles são o seguinte, ó, se eu penso que esse estado é um charmonium puro, né, um CC barra, o que nós temos? A paridade de um charmonium, tá, é dada por é de um meson qualquer, né, menos 1 elevado a L mais 1, onde L é o número que rotula o momento angular do sistema, né, da ligação entre esses dois estados. Se esse estado ele tem momento angular, se ele é ligado, tá certo, tipo onda P, ele vai ter paridade positiva. Se ele tem spin 1, então, a conjugação de carga para o meson, que é menos 1 elevado a L mais S, vai ser também positiva. E a paridade G, tá certo, que é L mais S mais I, vai ser mais 1, se eu tomo esse estado como isospin 0. Tá? Portanto, isto fica compatível, né? Esses números quânticos ficam compatíveis com um estado tipo meson puro. Mas qual é o problema dessa descrição? Tá? Primeiro, né, o nosso modelo de Quark nos diz que esse estado ele teria que ser excitado radialmente. Por isso que eu posso interpretá-lo como sendo os números quânticos, né, definidos aqui em notação espectroscópica dele, teria que ser um estado excitado radialmente, ou seja, n igual a 2, spin 1, onda P e spin total, e momento angular total 1. Tá? Então, esse seria o charmônio associado a esse tipo de estado. Mas qual é o problema dessa interpretação? Uma delas é a seguinte: os processos de decaimento desse estado num JPC mais um outro meson vetorial nos diz o seguinte: eu esperaria que, se fosse um meson puro, esse estado ele decairia fortemente num canal que seria o Rho JPC, tá? Porque ele respeita a isospin. Tá? Enquanto que o canal Rho violaria a isospin. Tá? O canal que carregaria um Rho. Lembrando que o Rho ele tem isospin 1, tá certo? Então, ele decai num Rho 0, embora, tá certo, você imagine, é possível? Mas isso aqui seria largamente, digamos, supresso, porque você não esperaria que esse processo fosse digamos, relevante. Tá? Somente o que seria relevante aqui seria o decaimento num canal Rho, num canal ômega JPC. Tá? Então, este canal dominaria. O problema é que as frações de decaimento entre esses dois canais são similares. Ou seja, nós temos uma clara violação dessa propriedade de isospin, tá certo? De preservação de isospin. Ou seja, essa descrição ela é problemática. Próxima descrição possível. Será que... Pode falar. Na sua explicação anterior, você está exigindo que o sistema respeite a simetria de isospin. Mas essa simetria ela não é aproximadamente válida só no setor leve? Ela tem que ser válida mesmo no setor charmonium? Então, é um tipo charmonium, tá? O charmonium ele tem spin 0. E aqui no estado final, tá certo? Você tem um meson leve. Esse objeto aqui tem isospin 1. Tá claro? Ou tem isospin 1? O isospin. Só que do lado do X, tu tem o charmônio lá, né? Isso, e o charmônio é isospin 0. Tá, entendi. Tu tá bom, tá certo. Tá?
Tudo bem, só uma sutileza aqui. Você esperaria, tudo bem, esse estado aqui, ele tem isospin total 1, mas esse seria o estado da projeção I3, 0. Mas, mesmo assim, esta projeção, esse seria um canal largamente suprimido, tá certo? É isso que você espera dos mesons, e isso acontece para os outros processos de decaimento, tá? Esse processo é largamente suprimido, quando você pega os outros harmônios usuais, tá? Então, a outra propriedade que nós podemos assumir aqui, pessoal, é da interpretação do 3872 como molécula hadrônica. Por quê? Ele é muito próximo, como eu chamei a atenção no slide anterior, tá certo? Do threshold desse canal, do D0, D0 star barra. Tá? Então, com essa energia de ligação, tá certo? Embora muito pequena, essa interpretação seria, digamos, natural. E essa interpretação, ela é também bastante interessante, por quê? Porque ela consegue, tá certo? Dar conta da violação de isospin se nós interpretamos esse estado, tá certo? Não só com a componente de estados ligados de mesons charmosos neutros, mas também com um canal carregado, tá? O canal carregado vai nos fornecer, tá certo? Uma energia de ligação de menos 8 MeV. Então, esta diferença, tá certo, nos daria a possibilidade deste estado, tá certo, ter, de alguma maneira, possibilidade de decair naquele processo Rho-J-psi e, portanto, isso conseguiria explicar a violação de isospin. Tá claro? Mas qual é o problema também desta interpretação? Tem várias, tá certo? Todas essas interpretações têm vários problemas, pessoal. Um deles é esse aqui, tá certo? O estado, tá certo? Ele é produzido em razoável abundância, tá certo? Em processos, tá certo? De alto momento transverso. E isto não acontece, por exemplo, para outras moléculas típicas, como a do deuteron, né? O deuteron nós sabemos que é o modelo emblemático de uma molécula hadrônica, que é um estado ligado de um próton e um nêutron. Tá? E esse deuteron ele tem uma larga produção em baixo PT, em baixo momento transverso. Tá? Mas nós estamos percebendo que, né, a colaboração CMS percebe uma produção razoável em alto PT. Como é que você consegue explicar, pessoal, uma molécula que tem uma energia de ligação muito pequena, produzida em altíssimas energias? É um problema. Embora, tá certo? Tenhamos aí interpretações alternativas que buscam acomodar essa ideia. Mas esse não deixa de ser também uma interessante questão. Outro problema dessa interpretação, pessoal, é quando nós analisamos os decaimentos radiativos. Tá certo? O decaimento radiativo do X em J-psis, por exemplo, aqui, nós podemos obter, a colaboração LHCb percebe aqui que a razão dos decaimentos do X num fóton e num estado excitado do J-psi sobre o respectivo decaimento do estado fundamental tem uma larga razão, tem um valor grande. E isso não é esperado na predição, tá certo, da interpretação molecular, onde nós podemos entender esses processos, né, tipo uma transição elétrica de polo, né, que você tem, que seria dada por esse tipo de relação aqui. Então, nós esperaríamos que na molécula, os resultados que nós obtemos é que, na verdade, a transição para o estado fundamental é muito maior do que a do estado excitado. Então, essa é uma contradição dessa interpretação. Contudo, a interpretação de puro charmônio consegue acomodar essa ideia, consegue ser compatível com essa razão. Ou seja, temos aqui uma contradição clara. E, levando em conta este trabalho aqui, que nos mostra que o X em largas distâncias também não tem problema, essa ideia, tá certo, em largas distâncias não tem incompatibilidade, tá certo, com a interpretação molecular de um estado D0, D0 star barra, tá certo? Ou seja, isso nos leva a
tentar pensar esse estado, na verdade, como uma superposição da interpretação molecular e da interpretação tipo charmônio puro. Tá? Vou tentar andar um pouco mais rápido, pessoal, porque o meu tempo não está com folga. E para piorar ainda mais a situação, pessoal, este estado ele também é compatível com a interpretação de tetraquark compacto. Tá? Se eu penso esse estado como se fosse um estado de um diquark e um antidiquark ligado, onde aqui eu consigo acomodar, tá certo? O tripleto de cor associado ao par de um quark pesado, né, o quark charme, né, um antiquark charme com um antiquark leve, e aqui um quark pesado com um quark leve, ou seja, eu tenho um tripleto de cor e um antitripleto de cor interagindo, tá certo? Então, eu consigo, a partir de alguns modelos, enfim, o modelo para como esses objetos interagem, tá certo? Eu consigo interpretar, tá certo? E obter, por exemplo, a massa desse estado compatível com os dados mentais. Esse estado ele é muito mais compacto do que a interpretação molecular, porque ele é da ordem de um hadron ordinário, da ordem de um Fermi, enquanto que a interpretação molecular é da ordem de 8, 10 Fermi, tá bom? Dependendo aí da literatura que vocês utilizem. Contudo, essa interpretação também tem problemas, porque ela prediz muitos outros estados que não são detectados experimentalmente. Tá? Só para vocês perceberem algumas das tensões nas diferentes interpretações, eu coloco aqui 2 exemplos. O primeiro é o seguinte: na descrição da produção direta, né, do X em processos próton-próton vistos pelo LHCb. Tá? Há uma colisão de 8 TeV de energia. O grupo italiano do Esposito e colaboradores mostra que, a partir do uso da interpretação, tá certo, geométrica para as seções de choque desses estados, pensando justamente que esses estados, eles, tá certo, para o caso tetraquark, têm uma configuração muito mais compacta do que a molecular, e isso gera uma seção de choque bem menor para o caso tetraquark do que para o caso molecular, como aqui nós mostramos. Quando eles confrontam essas interpretações com os dados experimentais do LHCb, vocês percebem aqui que os dados batem com a interpretação tetraquark compacta. Por outro lado, o grupo do Braten e colaboradores, eles mostram que, se vocês fazem as escolhas adequadas dos pesos associados a cada canal que você está analisando, tá certo? Eles mostram também que a interpretação molecular ela é compatível com esses mesmos dados. Ou seja, temos modelos distintos, interpretações distintas que são compatíveis com isso. Outro exemplo, esse bem recente, pessoal, que vai nos deixar até mais, digamos, isso complica a nossa qualidade de vida para quem trabalha nessa área. Por quê? Olha só, a própria colaboração LHCb, eu tinha mostrado para vocês que ela nos dá um resultado para as transições adiativas, tá certo? Que favorece a ideia molecular, perdão, a ideia compacta. Mas, nos dados mais recentes do ano passado, tá certo? Eles mostram, tá certo? Que quando eles fazem a soma da rodada 1 mais a rodada 2, os dados, tá certo? Ficam compatíveis com a interpretação puro charmônio, ou com a interpretação tetraquark, ou com a interpretação de puro molecular e tetraquark, ou seja, essa combinação aqui, essa superposição. Mas a própria colaboração LHCb, neste ano, alguns meses atrás, tá certo, buscou a produção do X em decaimentos do bóton charmoso, tá certo? Por conta da motivação deste trabalho aqui do Maiani, né, um grupo italiano, que diz que, se a interpretação molecular é razoável para esse estado, esses processos de decaimento eles seriam relevantes. Só que os dados do LHCb mostram que não tem produção do X em decaimentos do BC.
Ou seja, olha só, pessoal, a mesma colaboração, a LHCb está nos dizendo que tem resultados que são compatíveis com a interpretação Charmonium, com a interpretação tetraquark e com a interpretação molecular. A mesma colaboração. Temos, portanto, pessoal, aqui, claramente um problema, ou seja, o que de fato é esse estado X3872? Tá certo? Uma sobreposição de possibilidades, onde essas possibilidades elas se evidenciam em diferentes observações. Tá? Bom, bem recentemente, tá certo? O grupo de Munique, né, Brambilla e colaboradores, tentam acomodar a ideia desse X3872 e de outro estado, né, que eu tinha chamado a atenção de vocês, né, um estado duplo charme. Ela diz o seguinte, que esses estados eles não são nem moléculas, nem tetraquarks compactos, mas eles são resultados de uma, digamos, combinação, de uma conspiração entre o comportamento curto e de longo alcance de potenciais que são vinculados, são restritos, né, pelas simetrias do problema e pela QCD na rede, próximo de regiões de quebra da corda. Ou seja, pessoal, esse resultado aqui, ele também, digamos, dá uma outra abordagem, ou seja, diz o seguinte, ó, é uma interpretação agnóstica, eu não vou tomar partido de nenhuma dessas interpretações, eu vou simplesmente usar o seguinte, eu vou usar resultados da rede, da QCD na rede, e vou meu potencial de interação entre esses objetos, né, entre esses quarks, e vou dizer que essa é a minha interpretação para esse estado. Ou seja, pessoal, eu gosto sempre de dizer que temos já 22 anos, tá certo, em que a interpretação do estado X3872 ela ainda não tem um consenso na comunidade. É ainda uma questão em debate. Só para vocês compararem, tá certo? O caso dos mesons K, tá certo, demorou 16 anos, tá certo, entre a sua descoberta e a construção do modelo de quarks. Então, nós já temos mais tempo do que esse caso dos mesons K. Tá? Mais um detalhe importante, pessoal, que também evoca essa ideia do X3872, é que, quando eu olho os estados carregados, tá certo, os Z6, tanto do setor do charmônio quanto do botomônio, eu percebo o seguinte, este quadro azul é o que nós esperaríamos dos modelos de quarks, enquanto que este quadro vermelho é o que foi observado. Vocês percebem que temos dois estados no setor do botomônio, tá certo, que estão bem próximos desses dois thresholds, e temos dois estados, tá certo, no setor do charmônio, que também estão bem próximos dos respectivos thresholds. Ou seja, aparentemente, no setor carregado, essa parece ser a única espectroscopia um pouco mais clara em que o caso do setor do botomônio é espelhado no caso do charmônio. E isso nós esperamos, né, porque a simetria dos quartados nos diz isso. Contudo, não temos o equivalente ao X3872 no setor do charmônio. Aparentemente, o X3872 é um caso único. Tá? Feita toda essa discussão, pessoal, eu vou devotar aqui os nossos últimos minutos a algumas das nossas contribuições nesse tema. Tá? A primeira que nós temos feito nesses últimos anos é a tentativa de entender os estados exóticos no ambiente de colisões de íons pesados. Por quê, pessoal? Porque em colisões de íons pesados, né, colisões tipo chumbo-chumbo, ouro-ouro, você tem uma abundância de produção de quarks pesados. Tá? Então, você, em princípio, espera também uma produção razoável de estados exóticos nesses setores pesados. Tá? Então, o que nós fizemos? E uma coisa interessante é que essa era do estudo de colisões de estados exóticos em colisões de íons pesados começou em 2023, com uma detecção do X3872 pelo CMS em colisões tipo chumbo-chumbo. E depois, posteriormente, em colisões próton-chumbo. Tá? Então, nós implementamos a seguinte estratégia para esse nosso estudo. A partir
de lagrangianas efetivas, que vocês vão estudar em mais detalhes no curso do Gastão, nós modelamos as interações hadrônicas, que esse sistema, né, que os graus de liberdade relevantes do nosso problema, eles vão experimentar, né, que são os hadrons, tá certo? E estimamos as seções de choque desse sistema, usamos condições iniciais para essas colisões de íons pesados, baseadas num modelo de coalescência, tá certo? Modelamos a expansão do fireball, né? Ou seja, daquele sistema que foi construído, né? Depois da colisão de dois íons pesados. Você tem a fase de plasma de quarks e gluons, depois esse sistema termaliza, hadroniza, e você vai ter a fase de hadrons, tá certo? E o sistema depois alcança os detectores. Então, nós fizemos todo o modelo para esse tipo de cenário, tá certo? E estudamos como a produção desses estados exóticos, de alguns desses estados exóticos, acontece, tá certo? Em diferentes configurações. Por exemplo, a molecular e a tetraquark. O que nós mostramos, em geral, é que, dependendo da interpretação que você use, a produção final desses estados pode ser diferente, tá? Então, aqui tem alguns dos resultados que eu mostro para vocês. Esse primeiro resultado aqui é para o X3872. Bom, aqui é digamos, uma síntese de vários trabalhos que nós fizemos, tá? Nós mostramos que, na região de colisões de íons pesados, que é nessa região aqui de sistemas grandes, tá? Você tem claramente uma distinção das estimativas de produção quando você tem molécula ou tetraquark compacto. E este comportamento da nossa curva com o tamanho do sistema que está colidindo, né? Ou seja, se é um próton-próton, chumbo-chumbo, tá? Ouro-ouro, ela é compatível qualitativamente com os dados do LHCb. Tá? Enfim, do LHCb e do CMS também. Tá? Então, vocês percebem que tem um comportamento bem similar. Tá? Então, esta é a nossa estimativa que favorece a interpretação tetraquark, molecular. Contudo, quando vocês analisam outros estados, né, o que nossos resultados mostram é que a dinâmica é totalmente diferente para cada estado. Você não tem um padrão desse tipo para as outras situações. Por exemplo, para o TCC 3875 ou o QIC1 4274. Você tem, na verdade, uma interpretação que depende especificamente de cada estado. Ou seja, depende da dinâmica que cada estado tem no seu, na fase de gás hadrônico do sistema. Por isso que nós estamos ainda naquela fase de estudar, caso a caso, na busca de construir uma interpretação geral do problema. Tá? Aqui nós também estudamos, tá certo, a produção ultraperiférica, em colisões de íons pesados ultraperiféricas, tá? Onde processos tipo QED, eles são dominantes. Tá? E fazemos também estimativas quando nós temos aqui o caso tetraquark. Essa, digamos, estratégia, ela foi feita em conjunto com vários colaboradores da USP, Unifesp, estudantes de doutorado, pós-docs, enfim. É um mutirão grande aqui, pessoal. Outra estratégia que nós utilizamos, pessoal, foi tentar interpretar alguns estados como efeitos cinemáticos. Por exemplo, esse estado carregado, o ZC3900, ele pode ser interpretado como uma singularidade triangular. O que é uma singularidade triangular? Imaginem que eu tenho um processo de decaimento em que eu produzo esse estado. Tá? Ele é produzido aqui na massa invariante desse psi-pi. Tá? E quando eu tenho esse processo compreendido por um triângulo desse tipo, tá? Dependendo das condições dessas partículas intermediárias do triângulo, eu posso ter um pico gerado, não é um efeito cinemático gerado na minha amplitude, tá certo? Quando, especificamente do ponto de vista técnico, quando você tem, tá certo, essas partículas intermediárias, elas obedecendo ao teorema de Coleman-Norton, tá? Então, quando você tem essa situação, o pico na amplitude aparece, é uma coisa desse tipo. O que nós mostramos aqui foi que, quando vocês
colocam esse sistema no meio, ou seja, num gás de hadrons gerado pelas colisões de íons pesados, vocês percebem que esses picos eles desaparecem a temperaturas que estão próximas daquele processo de termalização do nosso problema, né? Quando ele sofre aquele efeito da transição da fase de plasma de quarks e gluons para a fase de hadrons. Tá? Ou seja, a moral da história aqui é que o meio ele está atuando como um filtro espectroscópico que pode distinguir hadrons reais de efeitos cinemáticos. Tá? Esse trabalho foi feito com o grupo da Universidade Complutense. Outra estratégia, pessoal, que gostaria de chamar a atenção é o estudo de estados, né, de produção de estados exóticos em decaimentos. Por exemplo, aqui nós estudamos o decaimento do B, tá certo? Para produzir estados desse tipo, né, o 3930, enfim, o 3720, que seria um estado ligado de um DD barra, tá? E o que nós mostramos é que, de fato, nesse caso, nós só conseguimos reproduzir o estado 3930, enquanto que esse estado aqui, que foi visto pelo LHCb, em nosso entendimento, ele é um efeito da interferência, tá certo? Das contribuições à amplitude do sistema. Tá? Esse caso aqui é uma predição que nós fazemos, tá certo? Da busca desse estado ligado no canal, tá certo? Eta-eta, para o decaimento do B, indo num K1 e num eta-eta, tá certo? E este estado, digamos, o equivalente do setor do bottomônio, tá certo? Nós podemos também buscar em decaimentos radiativos do Y, tá certo? Indo nesse estado aqui, que seria um estado ligado do tipo BB barra. Tá? Então, esses trabalhos foram feitos em colaboração também com alguns grupos, Valência, Beihang, Uzhu, né, Universidade de Uzhu, na China. Mais uma estratégia, pessoal, a busca, tá certo, da produção de estados totalmente pesados, né, o T4C e T4B, em processos tipo DPS, em colisões tipo próton-próton e próton-núcleo. O que é o processo DPS? É aquele espalhamento duplo de partons, ou seja, aqui eu posso produzir 2 pares de mesons pesados a partir da interação, né, da interação entre gluons, tá certo? Que são gerados no meu sistema, seja num caso, né, de gluons que vêm de diferentes nucleons ou do mesmo nucleon, tá certo? Então, aqui nós fazemos estimativas das seções de choque que são geradas nesse sistema. Próxima estratégia, o estudo da compositividade desses estados. Nós estudamos, tá certo? Por exemplo, aqui, o critério de Weinberg, tá certo? Como esses estados eles podem ser interpretados ou não, tá certo? Por moléculas, tá certo? E nós mostramos que o 3875 tem uma componente molecular que é dominante, tá certo? Ou seja, somando esses 2 canais aqui, vai ser da ordem de 99%. Colaboração também com Valência e Universidade de Uzhu. Esse próximo caso aqui, pessoal, ele é bem interessante porque esse é uma produção do nosso estudante lá, que agora passou para o mestrado, tá certo? Ele desenvolveu durante a iniciação científica dele no ano final do curso, e ele mostra o seguinte, ó, eu posso também estudar com o modelo de quarks generalizado, tá certo? Eu posso estudar a energia de ligação dos estados totalmente tetraquarks, tá certo? Com a temperatura. Mostramos aqui as temperaturas críticas onde esses estados eles desaparecem, tá? No meio hadrônico. E o que é interessante aqui é que nós fazemos essa estimativa aqui, ó, tá certo? Dos estados que foram observados pelas colaborações Atlas e CMS, e tem o último resultado do CMS que mostra que os 3 estados observados, eles têm spin 2, e os nossos resultados eles são compatíveis com essa interpretação. E também nós predizemos um estado fundamental, tá certo? Que é esse daqui, nessa massa. Finalmente, pessoal, a última estratégia que eu quero mostrar para vocês é a análise das correlações fentoscópicas, que podem carregar a assinatura desse tipo de sistemas. Tá? A fentoscopia pode ser, digamos, interpretada, tá certo, a partir da seguinte ideia. Eu posso gerar um estado
final, tá certo? Que é um estado ligado, a partir da razão entre a probabilidade de encontrar um estado final de duas partículas e o produto das probabilidades de encontrar essas partículas, digamos, separadas. Tem sutilezas aqui, detalhes técnicos, que eu não vou entrar agora nesse mérito, mas estudando essas correlações femtoscópicas, tá? Usando aqui a interpretação de Koenig-Pratt para essa função de correlação, nós conseguimos, por exemplo, fazer alguns estudos, e o último deles foi para a busca da assinatura do estado 3700, que na nossa interpretação pode ser um estado ligado, tá, de um dd barra, tanto com a componente neutra quanto a carregada. Tá? Então, nós estudamos as funções de correlação para esses dois canais, e o que nós mostramos, tá certo, que as características dessas funções de correlação, tá certo, nos levam à ideia de que, se o estado x 3700 for tiver uma largura bem pequena e for, tá certo, fracamente ligado, nós podemos visualizá-lo de maneira mais direta, né? A assinatura dele vai ser, digamos, codificada de maneira mais direta, tá certo, na função de correlação do setor carregado. Esse caso foi feito com o grupo de Barcelona. E, indo para o sumário, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, a principal mensagem aqui é a seguinte: o nosso espectro hadrônico, ele é muito mais rico do que, digamos, os nossos primórdios eles esperavam. Tá? Nós temos aí um novo zoológico de partículas, tá certo, que foram observadas com propriedades não usuais. E algumas questões continuam, tá certo, em voga. Por exemplo, qual é a descrição geral para esses estados exóticos? Será que os eventos, né, as observações conseguem distinguir as diferentes configurações espaciais dos partons, desses hadrons, que, em princípio, poderiam nos ajudar a interpretar a assinatura das diferentes interpretações? É uma questão. Outra, será que existe um esquema de classificação claro para essas novas partículas, como nós temos aqui essa tentativa para os estados carregados? Tá? Existe conexões entre todos esses novos estados? Ou seja, existe alguma simetria subjacente para tentar compreender toda essa diversidade de estados exóticos? Enfim, são questões que nós temos aí ainda em voga, e essa área, em meu entendimento, continua sendo um grande desafio, e precisamos de mais resultados experimentais e teóricos para seguir a nossa luta, tá certo? A nossa busca em compreender esses estados. Tudo bem, gente? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e paciência. Agradecemos ao professor pela palestra. Temos tempo para algumas perguntas. Tem alguma pergunta? Professor, parabéns pela apresentação. E, assim, eu acho que eu tenho uma dúvida bem básica a respeito disso, até porque eu não sou assim tão próximo da área, mas quando vocês tentam fazer esses modelos para explicar, por exemplo, aquele estado do X38772, se não me engano, é feito, como é que isso é feito? A gente pega uma lagrangiana e tenta fazer uma contribuição nova? Como é que fica do ponto de vista assim? Ou é por outro caminho que vocês fazem? Bom, tem várias possibilidades, tá? Como nós tentamos mostrar aqui, você tem diferentes interpretações. A mesma interpretação ela tem sido utilizada por diferentes modelos. Por exemplo, você pode tentar usar um modelo de quarks generalizado, né, com algumas características específicas, ou um modelo contendo, tá certo, graus de liberdade mesônicos, ou graus de liberdade hadrônicos, como sendo aqueles relevantes, tá? E você busca fazer as estimativas. Qual é o principal problema, pessoal? Como sempre chamamos a atenção, você está num setor em que essa física hadrônica, ela está no setor não perturbativo da QCD. Então, você não consegue retirar diretamente resultados
da QCD perturbativa. Portanto, você teria que lançar mão de métodos não perturbativos e, obviamente, você tem uma série de problemas aí. O que é que a comunidade tenta fazer no primeiro momento, como sempre? Abordagens efetivas, para tentar captar a física dessa região. É o que vocês vão discutir nesse curso de teorias efetivas, tá certo? Nós tentamos descrever a física em baixas energias, né, nesse setor hadrônico, né, ou seja, desacoplamos a teoria, né, fundamental, ou você simplesmente tenta utilizar modelos inspirados na teoria fundamental, tá certo? Para tentar descrever o que está acontecendo nesse setor de baixas energias. E, como isso não é, né, como essa prescrição não é única, você tem várias possibilidades. E essas várias possibilidades nos dizem, no final das contas, o quê? Que os seus resultados também são modelo dependentes. Então, é isso. Infelizmente, temos um problema sério, que é a dependência dos modelos. Qual é a nossa esperança? É que você tenha cada vez mais métodos não perturbativos, a QCD na rede também avance, para que tenhamos também, digamos, busquemos, no final das contas, resultados que sejam o mais modelo independente possíveis. Essa seria o caminho. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Mais alguma pergunta? Ninguém? Tá bom. Bom, muito obrigado, professor Luciano, por compartilhar os seus conhecimentos. Agradecemos o seu tempo. E, bom, nesse dia especial do Dia do Professor, gostaríamos de agradecer nossa gratidão pela dedicação ao ensino e da pesquisa. Muito obrigado pelo professor. Algumas aplausos para ele. E, bom, a gente se vê depois do almoço, então boa tarde para todo mundo.